Muito bom dia, irmãos. Aqui estamos nós mais uma vez com a nossa hora silenciosa. Hoje demos um salto. Ontem terminámos Esdras e hoje demos um salto para a carta de Ageu, ou para a profecia deste considerado um profeta menor que é Ageu. Nós nos recordamos, ali no capítulo 5 de Esdras, que o povo de Israel tinha parado por 16 anos de reconstruir o templo do Senhor. Esse era o propósito pelo qual eles tinham retornado a Jerusalém. Deus queria que eles reconstruíssem, mas a oposição dos inimigos, o medo dessa oposição, levou com que o povo parasse durante 16 anos a reconstrução do templo. Então Deus levanta dois homens que são profetas, Ageu e Zacarias, e eles então profetizam ao povo para que continuem a trabalhar para Deus, a construir ou reconstruir o templo. Ageu é o primeiro a falar, não é assim? Ele começa a profetizar. Isto acontece exatamente no dia 29 de agosto do ano 520 a.C. Não é assim? 4 anos depois, o povo consegue terminar a reconstrução do templo, não é assim? Mas 4 anos antes então está este homem a motivar o povo para continuar a reconstruir o templo de Deus. Agora, antes de o fazer, este profeta é usado pelo Senhor para denunciar aquilo que está errado. Na verdade, nesta profecia nós nos apercebemos que o grande problema, ou vamos dizer assim, um pouco do problema, não era só haver oposição. Na verdade, havia um grande problema no coração do povo, que também pode surgir nos nossos corações, que muitas vezes fazem com que nós paremos de servir, de fazer a vontade, de cumprir o propósito que Deus tem para nós. Olhem comigo para o texto. Hoje é Ageu, capítulo 1, desde o versículo 1 até o versículo 15. E a partir do versículo 2, não é assim, então, começa a profecia. E é interessante como ela é começada. Diz assim, versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos. Por 3 vezes o profeta vai mencionar este nome de Deus, que no original significa Jeová ou Javé Sabaoth. E este é um nome que muitas vezes nós pensamos que está relacionado com o dia da batalha, o dia em que o Senhor vai guerrear por nós, mas na verdade é muito mais do que isso. Significa adoração, que Ele é o único digno de toda adoração. E num tempo em que o povo de Israel deixou de construir o templo, de reconstruir aquilo que Deus queria que eles reconstruíssem, e que voltaria a trazer para o povo, ou para o meio de Jerusalém, a adoração a Deus, Deus clama ou chama o povo à adoração. Que parassem de adorar outras coisas, que nós vamos ver quais são, e que começassem a verdadeira adoração a Deus. E isso significaria a reconstrução do templo. Então a primeira coisa que nós observamos, e é uma série de cuidados, alertas que Deus dá para o povo, é o cuidado de parar com a adoração a Deus. Nós sabemos que no nosso tempo isso acontece. Muitas são as pessoas que deixam de ir à igreja, muitas são as pessoas que deixam de congregar, muitas são as pessoas que negligenciam a adoração a Deus. Assim, a casa de Deus fica longe para elas. Começa a ser algo que não faz falta para eles. Não é? Então Deus chama a atenção. Eu sou o único digno de toda a adoração. O cuidado com a falta de adoração. Além disso, um pouco mais à frente no texto, ainda no versículo 2, notem esta expressão. Diz assim, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo. Notem como Deus está desagradado. É como se um pai dissesse acerca do seu próprio filho, este filho. Em vez de dizer este meu filho ou o meu filho, diz este filho. Assim está Deus a falar acerca do povo. Ele está desagradado, ele está irado, desapontado com o povo. E já não há intimidade, já não há comunhão entre este povo e Deus. E qual é o desagrado de Deus? Diz assim o texto. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então o que é que isto significa? Estas pessoas tinham uma desculpa para não reconstruir. Por causa da oposição, então eles acharam
que não era o tempo. Assim, e essa passou a ser a desculpa mais gostosa de todos. Não é o tempo. Vejam, tantas dificuldades, não dá. Não... Então, eles começaram a ser indiferentes. E um dos cuidados que Deus chama a atenção é a indiferença. Eles mudaram as prioridades. Assim, em vez de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eles começaram a procurar os seus próprios reinos. Não é assim? Então começaram a construir as suas casas, todas bonitas. Esforçavam-se, trabalhavam o imenso para ter uma excelente casa, prosperarem pessoalmente. Mas a casa de Deus continuava desolada, abandonada. Não é assim? Então Deus chama em primeiro lugar a atenção, cuidado com a falta de adoração e cuidado com a indiferença. A verdade é que isto é uma escada. Assim, deixamos de adorar e passamos a ser indiferentes às coisas espirituais. Em terceiro lugar, outro aspecto, desde o versículo 5 até o versículo 7, é aquilo que Deus diz que está a acontecer. A falta de satisfação, a falta de rendimento, parecia que tudo aquilo que eles faziam, ganhavam, não chegava. Não cumpria todos os sonhos e todas as coisas que eles queriam. Não é assim? Então, notem, diz assim o versículo 6, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. E esta é a realidade de muitas pessoas, muitos casais, muitas famílias. Ocupam-se tanto deles mesmos, ocupam-se tanto dos seus filhos, ocupam-se tanto do seu próprio reino, que esquecem da adoração a Deus, tornam-se indiferentes. Então Deus chama a atenção. E a atenção está no versículo 5. Considerai o vosso passado. Considerem aquilo que está a acontecer, que acabou de acontecer. Assim, então há um cuidado, há um chamado para a reflexão espiritual. Assim, cuidado quando eu e tu deixamos de refletir, de pensar na nossa situação espiritual. Deixarmos de fazer um autoexame, um autojulgamento de nós mesmos. É muito importante sempre vermos como estamos. Se estamos a fazer o que é certo, se estamos no caminho certo. E é exatamente aquilo que o profeta chama o povo a fazer. Cuidado, deixaram de adorar. Cuidado, estão a ficar indiferentes. Cuidado, já nem sequer pensam, já nem sequer refletem acerca da vossa situação. Além disso, desde o versículo 8 até o versículo 11, há um outro cuidado. Volto a dizer, é uma escada. Assim, e esta última eu considero como a pesada mão de Deus. Assim, Deus fez com que viesse a seca. Deus fechou os céus. Parou de chover. Então todo o trabalho terminava em frustração. Todas as coisas que eles tinham feito não resultavam em nada. Assim, Deus estava a castigá-los pela indiferença, pela falta de adoração, por nem sequer refletirem nas coisas espirituais. Deus estava a cair sobre eles. Então, cuidado com a mão de Deus. Nós sabemos que a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, cuidado quando eu e tu começamos a descer essa escada. Então, o que é que Deus espera? O que é que deve acontecer? O que é que Deus queria que acontecesse com o povo de Israel? Diz assim o versículo 12. Então Zorobabel, o líder civil, e também Josué, o líder religioso, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor. Esta expressão significa simplesmente começaram a obedecer. Obediência. O que é que Deus quer? Deus não quer palavras, Deus não quer choradeira, Deus não quer lamentações, ainda que eu e tu devamos, é uma forma de nos arrependermos, mas Deus quer ação, Deus quer obediência. Então vamos obedecer a Deus, aquilo que Deus tem dito. Vamos dar o passo. Normalmente um coração que não está disposto é um coração que tem sempre muitas desculpas para não fazer a vontade de Deus. Mas Deus passa por cima de tudo isso e Deus quer obediência. Não importa a oposição, não importa a vossa situação agora, Deus quer que façamos a sua vontade. Além de obediência, também temor. No final do versículo 12, e o povo temeu diante do Senhor. Assim eles viram o que Deus estava a fazer, não chovia, eles não tinham satisfação, assim, tinham algumas coisas, mas isso não preenchia o coração deles, havia um vazio enorme. Então o povo começou a temer a Deus, voltou-se para Deus. O que é que Deus fez em resultado da obediência e do temor?
Deus prometeu estar com eles. Irmãos, coloquem uma coisa na cabeça, nos corações. Deus não está com aquele que anda em rebeldia. Muitas vezes pensamos que Deus continua a levar-nos ao colo, que Deus continua a abençoar-nos, a cuidar de nós, se nós somos rebeldes, desobedientes. Tirem isso da cabeça, não está nas Escrituras. Na Bíblia, Deus declara, se somos obedientes, Ele está connosco. Se somos desobedientes, Ele amaldiçoa-nos. Ele castiga-nos. E eu prefiro ir para a obediência para que Ele possa estar comigo. E Deus promete aqui, eu sou convosco. Eu sou convosco. A obediência resulta na presença de Deus nas nossas vidas. E além disso, Deus despertou o espírito, tanto de Zorobabel como de Josué, e de todo o povo, deu-lhes a força, a energia, a capacidade para que eles voltassem a reconstruir o templo. E é exatamente aquilo que Deus irá fazer comigo e contigo. Então vamos voltar para obedecer a Deus, para temer a Deus. Não vamos deixar nunca de adorar o Senhor. Não vamos cair na indiferença. Não vamos deixar que o nosso coração deixe de refletir na nossa situação espiritual. Não queremos nunca que a mão dura de Deus caia sobre nós. Esta é a minha oração por cada um de nós. Que Deus vos abençoe. Bom dia.